Salve rapaziada ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no canal, participe, comemore com a gente, converse com a gente, lamente com a gente, mas não deixe de nos visitar. A gente precisa da sua força para crescer com o motociclismo cada vez mais. Eu pretendo fazer todas as quartas-feiras perguntas e respostas dos assinantes. Fizemos um primeiro episódio semana passada, vamos fazer outro agora, pretendo fazer outro em pleno carnaval, quarta-feira de cinzas, e por aí vai, ok? Então, não deixe de mandar suas perguntas, digite, mande pra gente, que eu vou ter o maior prazer de responder e conversar com vocês, ok? Como a gente vai fazer agora? Pergunta do PV Mountain Bike. Aí, Fausto, aproveita a liberdade que você tem aqui no YouTube e comenta sobre as polêmicas do Superbike Brasil. Eu não tenho acompanhado o Superbike Brasil como seria necessário, na beira da pista, me inteirando de tudo que está acontecendo. Tenho visto pela TV, vi as temporadas passadas pela TV, eu já cheguei a transmitir, a comentar esse campeonato com o Guto Nejaim, mas esse 2019 polêmico nós estivemos fora. Eu acredito que, de maneira geral, leis são para serem cumpridas, sob pena de a gente voltar à barbárie, cada um faz o que quer, o que acha melhor. Então, não sei os detalhes, não sei como foi conduzida a coisa, foram vários acontecimentos difíceis, mas, em tese, não importa a situação. Norma é norma, norma tem que ser acatada. Então, não interessa se houve proveito, se não houve, se foi um problema técnico, se foi fortuito, se foi causa externa. Nada disso vem ao caso. O caso é o seguinte, a regra é tal e tem que ser cumprida. Então, espero dias melhores para o Superbike Brasil. Ele vai estar num momento decisivo, né? O Alexandre se retirou das pistas, o melhor piloto da história do Brasil, e acho que a palavra-chave para o Superbike Brasil em 2020 é renovação. E tenho confiança que eles vão conseguir se renovar e ainda se fortalecer em relação aos regulamentos e colocá-los em prática sempre da melhor maneira, cumprindo. Pergunta do Rômulo Carvalho. Sem dúvida, o Rossi é a maior referência do motociclismo no mundo e para mim também. Fausto, tem como você falar da marca alemã Rolex? Pois um tio meu teve uma na década de 60 e vendo algumas imagens me empolguei pela marca. Um abraço Rômulo, valeu pela participação. A Rolex era uma marca alemã, criada em 1929 e na Segunda Guerra ela teve problemas, né? Ela forneceu para o exército, mas não tinha produção, era uma coisa muito artesanal. Mas depois da guerra ela se solidificou porque ela tinha as monocilíndricas 4 tempos e foi a primeira marca alemã autorizada a fabricar motos acima de 300 centímetros cúbicos de cilindrada. Com isso, ela cresceu, depois entrou numa bancarrota novamente, foi comprada em 1977 por um empresário indiano, dono da Bajaj, que é uma imensa marca, como tudo na Índia, né? Então, a partir dessa época, eles vêm investindo em motos grandes, de grande porte, com motores V6, mas infelizmente não chegaram ao Brasil e não acho que exista planos para que isso aconteça, porque ele teria que ter uma rede de concessionárias e tudo, e a concorrência aqui é cada vez maior, cada vez mais feroz. Mas é uma marca muito boa. Pergunta do Lauro Guilherme. Hahaha, 2 tempos, minha paixão, já tive uma DT 180, agora estou montando uma RD 125. Abraço, Fausto, e tome like. Valeu, Lauro. Também sou fã das 2 tempos, eu acho as 2 tempos marcas que, modelos e motores que ajudam a popularizar o motociclismo. Já tive 8 DT 180, tive 125, 50, 250, tive várias motos 2 tempos, não me arrependo de nenhuma. Hoje elas estão muito restritas em função da fumaça, da poluição, mas tudo tem um efeito colateral. As 4 tempos também têm um efeito sonoro muito maior do que das próprias 2 tempos. Então eu acredito que ainda haja espaço para as 2 tempos, especialmente no motociclismo esportivo. Mas muitos scooters usam motores 2 tempos e são homologados na Europa, ou seja, nada é definitivo e essas coisas são cíclicas, né? Podem voltar, como as 4 tempos no Mundial. Pergunta do Flávio Nemoto. Lembro dos tempos de Jorge Negrete e Eduardo Sasaki, muito legal, parabéns. Obrigado para você também, Flávio. O Negrete e o Sasaki fizeram parte de uma geração que foi posterior à primeira geração de grandes nomes, né? Nivanor, Boettcher e Moronguinho, depois o Paraguaio, Paraibinha, e o Sasaki e o Negrete tiveram a companhia ilustríssima dos 2 norte-americanos, o Kenny Kalem e o Rodney Smith, que revolucionaram o motocross nos anos 1980. O Kenny depois parou, teve problemas físicos, mas o Rodney foi para o Mundial, inclusive com patrocínios brasileiros, foi vice-campeão mundial, andava muito bem,
foi um nome lendário no enduro norte-americano, depois que voltou para os Estados Unidos. Então tem todo esse envolvimento, essa década de 1980 no motocross brasileiro foi das melhores e o público comparecia, a gente tem saudades porque o campeonato continua forte, mas a visibilidade, a afluência de público, os lugares onde são feitas as provas não são tão atrativos quanto já foram. Quem sabe a gente tenta resgatar isso aqui no nosso canal. Pergunta do LP Guerra. Fale mais um pouco da história do Antônio Cairoli, Expresso 222. O Cairoli é um piloto sensacional, é o equivalente italiano do Valentino Rossi no motocross, tem 9 títulos mundiais, assim como o Rossi, tem mais de 30 anos, assim como o Rossi. Ele veio da Sicília, né? O pai dele era açougueiro, então foi difícil para o Cairoli engrenar no motocross, mas o motocross é menos caro, bem menos caro do que a motovelocidade, e isso permitiu a ascensão do Cairoli, que foi campeão pela Yamaha 2 vezes na 250, depois foi com a Yamaha para a MX1, a 450, que é a MotoGP do motocross, e depois transferiu-se, depois de um título com a Yamaha, transferiu-se para a KTM e ganhou mais outros 6 títulos, né? Então ele tem um nome consagrado, não está numa boa fase, em 2019 não andou, tem os jovens ameaçando, e tem a presença do Jeffrey Herlings ali na equipe também, botando pressão em cima dele, mas eu sou fã do Cairoli, acho que por tudo que ele representa para o motociclismo e para o motocross, especialmente, acho que ele é um piloto vencedor. Assim como o Stefan Everts, que vai ser papo de outra conversa, que essa conversa de ídolos do motocross é imensa e interminável. Obrigado pela pergunta. Pergunta do China WR. No GP do Rio, Rossi foi campeão com a Aprilia 125, eu estava lá, vi o sofrimento do Alex Barros insistindo nas NSR 500 2 cilindros, outro que sofria com a 500 V2 era o Doriano Romboni, e na 250 Max Biaggi reinava, e na categoria rainha, Durham ganhava todas, bons tempos. Bons tempos do corrida do GP do Brasil, Mundial de Moto Velocidade aqui no Rio de Janeiro, aqui do lado. Foi a primeira etapa que eu vi na vida, foi em Jacarepaguá, porque era a única que a gente tinha orçamento para ir, porque tudo era mais difícil, mas deixou saudades. O Valentino Rossi foi campeão na 250, em 1999 aqui no Brasil, botou o anjo na garupa, deu uma volta. Em 2002 ele foi campeão na MotoGP no Brasil e comemorou com a seleção brasileira, evocando o título do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. E tem grandes lembranças, né? Assim, foi uma época muito importante e a gente ainda tinha a transição das 2 tempos para os 4 tempos, as vitórias do Durham foram na época das 2 tempos e a gente perdeu o autódromo para um evento efêmero como foi os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que foi menos de um mês e acabou, né? E acabou com o autódromo e isso não volta mais. A gente está aí tentando reerguer, mas é muito mais difícil. O conselho, se é que eu posso dar conselho para alguém, não perca o seu autódromo da sua cidade, da sua região, porque agora existe uma ameaça concreta sobre Interlagos e a gente não pode ficar sem os poucos circuitos que a gente tem. Ao contrário, a gente tem que reformá-los e adaptá-los em termos de segurança para as motocicletas que exigem um nível de área de escape, de segurança, de prudência maior do que dos automóveis. Ok? Vamos em frente. Pergunta do Nilson Lima. Salve Fausto Macieira, lembro de você desde o programa Espaço Motor, já tem um tempinho em KKK. Abraço, sucesso nessa nova empreitada. Obrigado pela participação, Nilson. Agradeço ao João Mendes ter me levado lá para o Espaço Motor, para o Bike Show, e eu tive um aprendizado imenso lá que carrego para a vida fora. Comecei a mexer com televisão, já escrevia sobre motociclismo, mas passei a me dedicar integralmente a isso. E acho que tenho feito um trabalho razoável graças ao João. Obrigado, João. Pergunta do Miller Reis. Parabéns, Fausto. O formato tá ótimo, sem frescuras. Traga notícias também no Mundial de Superbike dos campeonatos estaduais e brasileiro. A gente está tentando, está melhorando a estrutura e, o Miller, eu acho que isso vai chegar bastante rápido. A internet é uma propagadora de imagens e sons e também de resumos de corridas e competições e lançamentos. A gente pretende incorporar isso tudo no canal Fausto Macieira Mundo Moto. Obrigado pela participação. Pergunta do Francisco Souza Brasil. Fausto, bom dia. Sobre o mercado de motos brasileiro, uma pergunta. Por que a Honda não lança a CMX 500 Rebel e a Yamaha não lança Bolt no Brasil? No caso da Honda, é o mesmo motor da CB500X, ou seja, olha a facilidade. O mercado custom não é atraente por aqui ou as grandes marcas estão satisfeitas com o expressivo resultado das vendas de motos de baixa cilindrada? Obrigado, amigo. Obrigado você, Francisco. Eu acho que são excelentes motos. No caso da Honda, eles já fizeram a Shadow, que é uma moto que
marcou época, tem um bom valor de revenda, então eles poderiam fazer alguma coisa parecida, aproveitando a família 500 ou a família 650 que está sendo ampliada agora. A Yamaha também teve uma grande aceitação da sua linha Star, né, da Dragstar, da Royal Star, e poderia voltar. Eu acho que as motos de alta cilindrada, estradeiras ou esportivas, elas têm um volume menor, mas têm uma margem de lucro maior. Então isso deve estar sendo estudado, ou deveria ser estudado com bastante seriedade pelas fábricas aqui no Brasil. E agora o Paulo Wagner Jucá Soto, que não faz uma pergunta, faz uma chamada. Alô, galera, vamos todos assistir a MotoGP na casa do Fausto Macieira. Bora lá? Rapaz, eu gostaria de recebê-los todos aqui na minha casa. Não sei se vai caber, mas eu gostaria bastante. Mas mais útil ainda e também mais divertido seria nós entrarmos na casa de vocês novamente, né? Na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, seja onde for. Estamos na expectativa de novidades para o Mundial de Moto Velocidade 2020, mas o canal Fausto Macieira Mundo Moto continua independente de qualquer desfecho dessa novela da transmissão, ok? Até o próximo episódio. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Bora, acelera, Brasil!